Olha, eu e o Jairo, nós já passamos por várias, mas eu creio que foi preparatório para nós, até para Sim. vivermos o que estamos vivendo hoje. E da minha volta vem uma ou outra, mas nós tivemos uma batalha espiritual mesmo, de ter experiência com demônios. As pessoas, eu não creio. A gente já teve assim de ver pessoa... a gente orou por 4 meses por uma menina antes de vir para São Paulo para assumir uma igreja, e a gente nem sabia que a gente ia ser enviado para cá nem nada. Mas um ano, tipo assim, em dezembro de um ano, e ficamos com ela até abril, trabalhando no trabalho de libertação espiritual, e ela tinha feito pactos com mais de 300 demônios. Que isso? Pactos assinados com o próprio sangue e registrado em cartório. Credo. A pessoa, gente, então, assim, a legalidade que o mundo espiritual tinha sobre ela era muito forte. E aí, essa menina foi parar nas nossas mãos. E aí, eu e Jairo, nós trabalhamos em trabalho de libertação com ela durante 4 meses. Num dos dias, ela era muito sério, porque ela manifestava, e aí a guerra era muito forte. E teve um dos dias que Deus usava muito o Jairo. Ele sentava no teclado, ele tocava e ele falava assim, olhava pra mim e falava, canta. Quando eu começava a cantar, ela manifestava e o diabo gritava dizendo, eu odeio vocês dois. Sempre. E aí eu falei, graças a Deus que você me odeia mesmo, né? Porque se gostasse, de mim, tem alguma coisa errada, né? É. E aí a gente começou aquele trabalho espiritual de libertação com aquela menina. E aquela menina, uma vez, gente, eu falo porque eu vi. Sim. Mas se eu ouvir, você vai falar assim, gente, que coisa de louco, que coisa de filme. Essa menina, uma vez, ela tava deitada no chão, a gente tava já um dia inteiro orando, eu tava cansada, o Jairo tava cansado, e ela deitou no chão de bruços, a gente deixou ela pra descansar um pouco. E de repente, quando a gente começou a orar de novo, assim, em pé, ao redor dela, a blusa dela começou a subir sozinha, e as costas dela começou a aparecer vários vergões sangrando. E ela começou a gritar, tá com as garras nas minhas costas. E logo em seguida, aí quando a gente virou, ela já estava possessa de novo. E assim, hoje essa menina é liberta. Vocês viram isso? Eu falei, eu vi! Todas as vezes que a gente orava por ela, ela esguichava sangue da boca. E aí a gente lavava o corpo dela 3, 4, 5 vezes por dia. E aí depois que ela foi liberta, a gente descobriu que ela tomou quando ela pequena, ela tomou durante 7 anos seguidos um cálice de sangue para ser consagrada quando tivesse 15. Quem dava isso? A mãe, o pai? Porque eles eram, né, os donos lá do local e Tá. tal. E aí essa menina hoje é cristã, serva do Senhor, foi liberta. Eu tive uma outra mulher que ela entrou no culto que a gente dirigia, que ela foi paga, ela recebeu um cheque recebeu, na verdade, 2. Eu sei porque eu peguei os cheques, né? Tava picado. Mas na hora, você vai entender. Ela entrava na igreja e ela queria profetizar pra mim. E aí, pra mim e pro Jairo, mas das primeiras vezes era pra mim, porque ela falou que ela foi contratada porque ela era profetisa de morte. Eu falei, traz a mulher aqui. Aí trouxe a mulher. Aí ela caía possessa. E aí quando ela caiu possessa, ela começava a falar, né? Um monte de coisas. E aí quando ela ficou bem, ela rasgou o cheque. Quando ela rasgou o cheque, e eu peguei o cheque, tava lá. O cheque era de 80 mil reais. Aí eu falei, mulher, você poderia ter colocado no altar, consagrava esse dinheiro para Deus e dava de oferta. Não é não? Aí eu falei assim, aí ele falou assim, não, porque isso aqui é o preço do trabalho para eu profetizar para você morrer. Credo. Aí depois ela recebeu um outro cheque, era 100 mil reais. Eu falei, gente, eu tô crescendo. Tá valendo, É porque até o diabo sabe o valor de uma oferta. E aí ela foi e hoje essa mulher é obreira de uma igreja. Mulher liberta, salva. Mas assim, a gente foi muito, muito perseguido por pessoas, porque o diabo sempre quis que a gente morresse. Porque quem faz a obra de Deus, o diabo quer parar. Entendeu? Então, assim, experiências sobrenaturais a gente já viu muitas. É que muita gente não acredita. Mas eu e o Jairo, a gente sempre foi porque o Jairo ele é muito sensível. Ele percebe quando tem algo. Tanto
de Deus quanto do diabo. Uhum. Assim, é incrível. É. E eu teve uma época que eu falava assim, eita, Jari, você tá parecendo aqueles caça-fantasma, né? Que os demônios, Sim. você percebe na hora, mas era incrível. Então, a gente já tem esse chamado já de muito tempo. Então, acho que é por isso que Deus mandou a gente pra cá. Porque a libertação ali é muito, muito séria. Uhum. E a gente vive buscando, orando e pedindo revestimento. Porque o diabo, gente, existe, tá? Acredite você ou não. Mas ele existe. Você só tem que estar pronto pra repreendê-lo. Sim. Porque ele não é maior do que aquele que você colocou como Senhor da tua vida. Então, eu creio nisso. Então, eu repreendo. Você tem medo? Não. Não tenho medo. Porque se você temer, é que ele vai ter poder sobre você. Claro. Então, se você repreende, ele... Claro. Eu aprendi que o diabo, ele rosna. Como o leão, mas ele não é o leão. O leão é o da tribo de Judá. Você falar em nome de Jesus, há poder no nome de Jesus, ele corre. E é eu já vi isso. muita coisa. Você percebe isso de visão aberta em vários momentos? Sim. Porque Deus fala comigo muito através de sonhos. Uhum. Mas o Jairo é ainda mais que eu. Ainda mais. Olha, eu vou contar uma coisa aqui. Uma vez a gente estava naquele aeroporto de Brasília. Aí, antes da reforma, ele tinha uma... Bem no meio, assim, onde saía para vários portões, tinha como se fosse uma rotatória ali, mas tinha uma livraria muito grande. E todas as vezes que tinha conexão, a gente parava ali e o Jairo entrava ali. Teve uma época que bem antes da gente vir pra cá, que eu falei que Deus estava, sabe, abrindo muito a nossa mente pra essa guerra espiritual. Uhum. A gente entrou uma vez nessa livraria e o Jairo tava assim. Aí ele falou, Cássia, aqui tá pesado. Aqui tá terrível. Aí eu olhei pra ele e falei, Jairo, a gente tá em conexão. Não vai dar tempo de fazer oração de libertação pra ninguém aqui, por favor, em nome de Jesus. Você fica quietinho. Aí ele falou, Cássia, tá muito forte aqui. Quando ele falou, tá muito forte aqui, ele falou assim, olha pra trás. Aí virou eu e ele junto. Quando a gente virou, tinha uma pessoa do outro lado, um senhor do outro lado da livraria, de costas pra gente. Quando ele falou, olha. Aí eu falei assim, pra onde? Ele falou, pra ali. Quando eu falei, pra ali, o homem de lá olhou pra nós e fez assim, ó. Parecia filme. Gente! Aí eu falei assim, não. Aí o Jair falou assim, Senhor, agora não dá tempo. Ele só falou isso, o homem virou e continuou lendo o livro como se nada tivesse acontecido. Olha! Que Então é muito real pra nós. É muito real. E você chega a evitar alguns ambientes, Sim, assim, que você já percebe? sim. Ou evitar de receber pessoas na sua agora não vai casa? dar. Já. Também, que você já sabe falei, não, que... não dá porque não tem o mesmo espírito, não. Porque a gente tem que cuidar. Eu falo que a nossa casa... Nossa casa é o seu lar. Pra ser seu lar, você tem que cuidar dele. Então não é todo mundo que tá preparado pra entrar ali. Exatamente. Entende? Então é preciso tomar certas decisões, por tem mais... muitas pessoas que vão e deixam um monte de coisa ali. Você tem que orar e repreender tudo de novo. Porque já deixou. Então assim, eu vou fazer uma festa em casa. Festa em casa é pra pessoas muito chegadas. Faz em outro lugar. Porque senão seu lar vai virar o quê? Você tá atraindo espíritos, né? E é real, gente. É real. Você tem que ter o nome de Jesus e falar com autoridade, sim. Mas é real.